vocês? Cleiton. Cleiton. E o orientador é lá do IML. Ah, tá. Eu vou chamando um de trás e um de frente, um que está na lista à frente, um que está na lista atrás. Nó, que delícia, não dá para estar nesse lugar aí, não? Ah, o Cristiano, acho que o Cristiano foi orientador da Gabi. Também. A introdução não era para hoje, objetivos. Tá, coloca para mim, por favor, na tela cheia, só para eu poder conseguir entender. Eu quero ver o título também, é só intoxicação? Ah, pois é, isso aí eu ainda não sei, não Tá. é o que eu quero, não. Não, tá bom, isso não tem problema não, mas só para eu ter uma ideia do que vai ser falado, é para isso. Tá. Nossa, mas aqui muda tudo, eu não tô sabendo nem... Aí. Tá joia. Intoxicação exógena por dietileno glicol, ok. A introdução ainda não. Sabendo da importância. Olha só, na hora... essa frase que vocês escreveram aí, ela vai ser um link para chegar nos objetivos na hora que vocês forem apresentar, não é isso? Isso. Tá. Aí então, é bom que não tenha escrito. Isso. Vocês guardam essa frase para vocês E falarem. deixo só os tópicos, assim, do jeito que tá embaixo. Tá. Isso. Que é legal, gente. Na hora de apresentar, na hora da apresentação final, vocês vão fazer o link, que tem que ser a transição da introdução para chegar no objetivo. Qual que é a melhor forma de fazer o link? A justificativa. Né? Então, apresentar os casos de intoxicação por dietileno glicol desde 1937, descrever o que é dietileno glicol, suas aplicações e quais as consequências no organismo. Quais as consequências de quê? Da intoxicação. Ah, então tá faltando aí, Da né? as consequências devido à exposição, no caso, né? Então tá. Tá. Deixa eu colocar aqui. Apresentar o primeiro caso ocorrido, né? No Brasil. Além de entender. Além de entender o porquê ocorre. O que é esse? Além de entender o porquê ocorre de forma epidêmica. Pois é, esse do objetivo específico, os dois tópicos eu não gostei, eu não estou sabendo explicar o que eu quero. Geralmente, quando acontece a intoxicação por dietileno glicol, não é uma pessoa, duas pessoas. Igual aconteceu mesmo aqui com o caso da Baker, né? Foi assim, é um grupo de pessoas. E isso é porque passa passa despercebido na questão de segurança de alimentos mesmo e tal. E aí, sempre que acontece, são muitas pessoas. Eu não sei como eu transformo isso em um tópico. E o primeiro caso no Brasil foi quando? 2020, foi em janeiro. Foi o que aconteceu, né? Eu devo colocar no tópico também, né? A data. Não, no objetivo não. Tá? Objetivo é só o que você pretende fazer. Tá. E a segunda frase eu também queria melhorar, e eu já queria sua ajuda. Já aconteceu outras intoxicações, né, em outros países, dessa mesma forma, com muitas mortes e tal. E aí tem alguns estudos que achavam que o que causava a morte, o que era letal, o que era tóxico, era um metabólito. E só anos depois que descobriram que, na real, é um outro metabólito. Então, a gente fala sobre isso também no trabalho, e aí eu queria saber como que eu monto também essa frase. É só você falar que você vai apontar os metabólitos e a toxicidade. Lá dentro é que você vai discutir. Né? Sim, isso aí, de descoberta. Lá Apontar dentro, os metabólitos. Os metabólitos e toxicidade. Porque, peraí, apontar
os metabólitos e a toxicidade. Ou eu acho melhor, porque nem todos os metabólitos geram toxicidade, não é isso? Aham. E você vai listar esses também, que não geram. Isso, é porque por anos eles acreditavam que o tóxico era um, e só em 2012 que descobriram Aham, que era o outro, entendeu? E aí a gente fala sobre isso no trabalho. uhum. É só apontar os metabólitos e a toxicidade Sim, nada dos de. Aham. mesmos, não precisa descoberta não. Isso vocês podem contar, né, na hora que vocês Na estiverem apresentação, né? apresentando, isso é legal, Uhum. né. Então vamos na metodologia. Ai, pera. Nossa senhora, o que está escrito ali? Lápis não sei o quê, lá é latim? Ah, aquilo é gerador de texto para. Ah, aquilo para mim é latim. Eu acho que é latim mesmo, gente, pior que eu acho. Então me conta, me explica aí. Não é isso mesmo, é porque ele vai aparecendo aos poucos com as apresentações. É, eu posso ir direto para as dúvidas? Não, eu quero que você me explique primeiro, que eu não tenho como tirar sua dúvida se eu não souber o que se trata. Me explica isso aí. Tá. A gente fez uma pesquisa para fazer uma revisão bibliográfica, né? Usamos os descritores diethylene glycol. Isso aqui eu também não sei se seria um booleano, diethylene glycol poisonon, e de glicolic acid, que é o metabólico que gera a toxicidade. Aham. Ali não é booleano não, booleano isso aí você vai ter que colocar entre aspas, para ele tentar fazer a busca. Tá, Porque porque são como foram, palavras de certa forma, foram conjugadas. 3 palavras-chaves, né? Eu achei Então, que já virava um booleano. não, booleano é quando você tem uma integração, quando você quer e quando você quer talvez você coloque dietileno e glicol e envenenamento. Aham, mas eu achei que Aí só o vi fato de colocar os 3, porque, por exemplo, colocando só dietileno, aparece muitas coisas, até de é, engenharia. coisas que não Aí, quando interessam. eu coloco o glicol, já aparece. Na verdade, em português, não teve nenhum artigo em português. Mas aí, quando eu coloco o glicol, já aparece mais para a parte da que a gente precisa mesmo. E aí, quando Uhum, eu coloco envenenamento, aí sim aparece a parte com todas as lesões hepáticas, é. renais e tal. Ao invés de usar booleano, você pode colocar entre aspas também, Tá, deixa eu que é uma anotar. forma legal aí também. Além disso, a Gente, gente. aí ó, ô Isabela, você tem que falar com esse povo para poder fazer o mini curso lá, ó, de aprender a fazer busca de artigo. O que eu tenho anotado aqui como dúvida, além disso, de se seria um booleano, é. Cadê? Eu preciso colocar aqui, igual aqui eu usei PubMed e o periódico CAPS. Eu Aham. preciso colocar quantos artigos foram encontrados em cada uma das bases? Isso são resultados. Isso Tá, nos não é aqui não. resultados, sim. Não. Tá. Metodologia, a gente pensa sempre naquilo que eu falei da aula prática. Quando vocês recebem um roteiro para fazer aula prática, aquilo é metodologia. Uhum. Agora, o que você fez e você encontrou de resultado é o resultado. E eu lembro que na última aula você tinha comentado, você até falou assim, e não é feio você falar que usou o texto que está na referência. Como que eu coloco isso? Porque, de certa Como é forma, a que é? gente pegou o Ah, texto, não, é, artigos que foram usados na referência de outros artigos. você São, tem tipo, que você relacionados. Como que eu coloco? você tem que falar, aí você tem que colocar aí de alguma forma, que você fez buscas de artigos que eram presentes nas referências de outros artigos. Só dessa forma tá bom. Tá, que Tá. aí você está mostrando que você pegou, você foi lá, né, só que, nossa senhora, desde 1941, É porque foi quando apareceu mas depois o desse primeiro artigo primeiro, publicado da intoxicação. eu sei, mas ele é original? É. E aí eu te pergunto, depois de 1941, apareceram quantos até 2020? Eu tenho que colocar isso, né? Não, a minha pergunta é porque às vezes você pode
Dá uma restringir um quebra aí tempo, nesse... restringir um tempo menor e explicar que você utilizou um artigo de 1941 por ser o primeiro artigo publicado na área de interesse. Tá, eu tenho quase certeza que depois tem um de 62, e aí eu posso colocar, então, esses mais antigos, eu crio uma sequenciazinha com as datas, e depois de tanto até tanto. Ou então, você é um artigo só, não é, de 41? É, E um artigo só de 62? é, Então, você pode estipular, por exemplo, nos últimos 10 anos e adicionar esses 2 artigos e explicar por que que você está usando esses artigos. sim, porque foi quando surgiu o primeiro, blá, blá, blá. Aham, Isso, ou então é o mais citado, esse tipo de coisa. tá. Tem como você fazer isso, porque no caso, um dos seus Senão aqui fica objetivos muito amplo, né? senão fica assim, nossa, a banca vai olhar e falar assim: "O quê? O que que é Uhum. isso? Isso é mais velho do que eu, mais velho do que minha avó". Aham, mas Então, é porque esse foi realmente o primeiro que foi publicado sobre isso. Foi a mas é primeira isso que eu intoxicação é que isso que eu teve. estou te falando, você pode fazer, né, colocar ele à parte. Coloco a parte e depois coloco nos últimos 10 anos. Isso. Tá bom. E artigos que não eram relevantes, aí você vai colocar não, em cima você colocou o artigo original, no idioma inglês, português, publicado desde uma aí você só vai alterar ali, né. E Tá. você está conseguindo acesso a todos, sem pagar, né? Aham, sim. Não, então tá. Então tá ok. Então é só isso aí que você vai ter que ajustar, Tá. né. E vocês estão conseguindo achar um número X bom de artigo? Sim, muitos. É. A gente tá com ele quase pronto, na verdade, Cláudia. Falta Ah, então pouquíssimas ótimo. coisas. É isso mesmo, A tem gente que vai tentar correr, publicar na revista de criminalística. isso é legal, né, que aí se vocês conseguirem publicar até antes Não- da defesa, não precisa nem ir pra É, defesa. é. Melhor ainda, Espero né. que sim. Vamos ver. É. Então Vou tá comentar. jóia. Então agora Cláudia, deixa eu ver oi. meu nome tá Hassan, mas é a Isadora que tá falando. Hã. Eu quero tirar uma dúvida, porque assim, eu acho que varia de caso para caso, mas minha apresentação vai ser só semana que Deixa vem. deixa Semana que vem, não? Ah, É por isso que tem que deixar chegar, medo é de não dar tempo da gente discutir tudo que está aqui. Todo mundo. Deve ter uns 15 aqui hoje. Então, entendeu? mas é só uma pergunta, pode? É porque Espera eu aí, tinha. deixa eu chamar alguém primeiro. Tá. A Rebeca tá aí? Professora, eu, Carolina, cheguei. Não, mas agora eu passei a vez, agora eu tô andando na fila, depois eu volto. A Ah, Rebeca chegou? Não. Então, vou mandar aqui na fila aqui. Júlia, Suelen e Tainã. Estão aí? Tainã, eu tô vendo. Cláudia, eu tô aqui, eu e a Júlia. A Suelen ainda não chegou de serviço. A gente pode apresentar assim mesmo? Não, então vamos esperar ela chegar. Tá. Então vamos lá na fila. A fila agora é Karina e Laís. Tá aí? Karina e Eu tô Laís? aqui. Eu tô aqui, Karina, você tá aí? Deixa eu ver aqui, cadê ela? O problema é que tem tanto Hassan que eu não sei quem que é. Oi. Ah, então tá aí. Um Tô aqui. Hassan. Colocar Um na dos lista de Hassan. participantes, você clica no seu próprio nome lá, aí vai ter more. Aí tem como renomear, para não ficar ração. É. Que eu tô pedindo para olhar, porque eu não tô vendo o nome, né? Só tô vendo Hassan. Qual que é o orientador de vocês? É a Lívia? É a Lívia. Isso. Tá. Nossa, deixa eu ver Então, se eu sei abrir esse trem aqui, porque eu com a internet só negação. quem que ia perguntar? Pode ir perguntando enquanto elas estão arrumando. Tá, é só uma pergunta. É porque assim, Ah. eu tinha até feito uma pergunta meio parecida na última aula, mas enfim, eu quero fazer uma crítica sobre um noticiário que saiu, assim. E Ah. aí, na verdade, eu encontrei 3 notícias que eu queria usar só como crítica mesmo. Só para Uhum. citar, sabe? E depois colocar os meus estudos, os artigos de fato mesmo ali como informação.
Essas notícias que eu achei, elas vão estar inclusas no meio dos artigos na metodologia? Não, né? Não junto com os artigos. Por que você não faz só um artigo de crítica? Só de crítica? Quem que está te orientando? É a Luana. Só para ter uma ideia. Como é que você chama? É Isadora. Você está com quem? Eu tô sozinha. Você está sozinha. É. Então, olha com a Luana que, de repente, você pode juntar vários artigos e criticar usando a literatura para se embasar. Isso dá para fazer. Mas aí, sempre quando é notícia, assim, não é artigo, eu não coloco na metodologia, né? Não, aí você vai fazer um pouco diferente. Se você for mexer só com crítica de artigo de revista, porque devem ser notícias. É isso? Tipo assim, então, política. Isso. Então, você pode juntar e falar, olha, foi feito um levantamento, vai ser realizada uma crítica em relação ao assunto tal, que foi usado a publicação tal. Não sei se eu contei para vocês, eu tive alunos que trabalharam, fizeram um artigo, ficou fantástico. Eles usaram até estatística. Eles foram avaliar, eu contei para vocês, avaliação de figuras da internet. Quer dizer, dá para fazer também com notícias assim. Então, notícia eu não preciso usar só de introdução, não, né? Eu posso realmente fazer um artigo fazendo crítica mesmo, né? Pode. Aí você vai ter que fazer uma introdução sobre o assunto, a metodologia, e aí nos seus resultados você pode juntar resultado e discussão, que pode ser, viu, gente? Resultado e discussão podem ser juntos. Podem ser juntos ou separados, vocês que vão escolher. Então, olha com a Luana essa possibilidade. Vou olhar com ela, então. Porque fica uma coisa legal. Teve uma aluna que fez isso olhando embalagem. Embalagem de miojo, de macarrão instantâneo. Sei. Não, beleza, então. Ficou legal até. Ok. Obrigada, meu pai. Mas tem que olhar com o orientador, né? Tá, vou olhar. Então, vamos lá. Karina e Laís. Tá aparecendo na tela? Tá. Tá? Tá. Não, eu não sou orientadora, não. Vocês vão colocar só a Lívia, tá? Ah, tá. Tá bom. Então, gente, a Lívia que está orientando o nosso trabalho. A gente vai falar sobre a importância da prevenção do envelhecimento celular e os principais tratamentos para rejuvenescimento facial. O objetivo do nosso trabalho é realizar mesmo uma revisão geral de todo o conteúdo disponível, todo não, né, do conteúdo mais recente disponível na literatura sobre envelhecimento celular e as formas de prevenção do fotoenvelhecimento. E, como objetivo específico, a gente vai descrever os principais fatores que causam esse envelhecimento celular e caracterizar as principais formas de prevenção do fotoenvelhecimento através de procedimentos estéticos. A metodologia do trabalho é uma revisão geral do conteúdo disponível na literatura e os critérios de busca que a gente utilizou foi tempo. Oi? É porque não saiu no slide os dados onde que a gente buscou. As bases de dados. A gente colocou no... Será que eu consigo compartilhar? Deixa eu ver. Acho que não, porque eu tô no celular. Mas pode falar só que eu consigo. Posso falar só? Tá. Pode. A gente olhou pelo PubMed, MedLink, Cielo e Lilacs. Lilacs, isso. Os critérios de busca que a gente utilizou foi o tempo, né? A gente só pegou artigo de 2015 para cá, a 2020. E os termos de busca, as palavras-chave. Essa você vai ter que aumentar, porque esse aí não está dando para enxergar, não. Se eu fizesse, aumenta? Aí aumenta. Tá aparecendo agora?
Tá. Tá, fotoenvelhecimento, rejuvenescimento, prevenção do envelhecimento e procedimentos estéticos. E a gente pegou artigo tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa. Uhum. Quando vocês colocaram fotoenvelhecimento, vocês estão querendo falar de envelhecimento geral? Da pele como um todo? Facial. Mas facial. A gente buscou facial. Tá, e aí vocês usaram o facial aí? Na verdade, a gente usou... Quando a gente joga rejuvenescimento e prevenção de envelhecimento, e procedimentos estéticos já cai mais para facial mesmo. Uhum. E a o gente achou muito poucos artigos falando sem ser de face. Sem ser face. Então tá. Não, porque a minha dúvida era que se vocês conseguiram encontrar. Mas se sim, então ok. Uhum. Muitos em inglês, né? Para dificultar a nossa vida. Mas isso aí vai ser, gente. É por isso que a gente precisa que os brasileiros publiquem mais. Né? É verdade. Não, esse aqui também ficou pequenininho. Ficou, mas eu falo aqui os excluídos. Aí a gente usou como critério de exclusão. Vou ver se aumenta aqui, né? Os critérios de exclusão a gente colocou... Como a gente está fazendo... Pode falar. Então, a gente colocou revisão, né, sistemática, estudo de caso, que a gente não vai pegar, artigos anteriores ao tempo estipulado, que é de 2015, né? 2015 para baixo, que a gente não está usando. Uhum. E que não falem, e vocês não vão colocar a exclusão, porque vocês estão trabalhando só com facial, não é? Isso. Só facial. Pode ser. Então, vocês podem colocar como exclusão artigos que falem de a gente não pensou nisso, não. Em outras regiões, né? Diferente da pele. Isso. Legal. Facial. Só falta isso. E vocês pagaram ou não pelos artigos? Não. Vocês estão usando o site lá? Teve uns que são, se for procurar, são pagos, mas uma amiga minha me mandou. Não, então sem problema. Então, não tem problema, não. Né? Não, nenhum a gente pagou, não. A gente só teve acesso. Isso. Eu tenho eles guardados, porque a orientadora mesmo não tinha acesso. Isso. Então, gente, uma outra coisa. Usou o artigo, guarda. Porque a banca pode até pedir. Às vezes a banca se interessa e pedir. Né? Se você não tem, vai ficar parecendo que você não fez, né? E, gente, olha uma coisa que eu estou vendo aqui, são as referências que elas colocaram. Leva lá. Tá certinho, ó. Olha o que vocês têm que negritar. O título da revista. Não é o nome do artigo, não. É o título da revista. É igualzinho, tá aí. Tá certinho. Obrigada. Tá? Eu aproveitei que eu vi aí e aproveitei para chamar atenção para todo mundo. É o mais chato e o mais verdade, difícil, a né? gente já usou, a gente já está montando o slide conforme a gente já vai fazendo, para não ficar juntar. Aí a gente está usando mesmo para apresentar aqui. Eu sabia que ia ser só objetivo, metodologia e título, mas como o slide já está indo pronto, aí já tem outras coisas também. Com certeza. Tá joia, gente. Hassan e Ladson, né? Oi, professor, boa noite, estamos aqui. Oi, Hassan, eu não tenho dúvida, porque nunca vi tanto Hassan na minha vida. Já pode compartilhar aqui? Pode. Acho que agora todo mundo foi lá e mudou o nome. Apareceu, né? Não. Tá falando que você... peraí, gente, minha internet tá ruim. Peraí, gente, minha internet tá ruim. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Agora sim. Apareceu? Sim. Então, professor, o nosso tema é este, né? O microambiente tumoral imune, a resposta imunológica e a imunoterapia frente a tumores pulmonares de células não pequenas. E a nossa orientadora é a Fernanda Freire.
Uhum. Aí o nosso objetivo geral, a gente veio com uma proposta de caracterizar, né, o microambiente tumoral imune desse câncer pulmonar de células não pequenas, né? E a gente quer relatar... Oi? Travou para mim aqui, travou. Não, eu tô ouvindo lá tudo certinho. Acho que é só a sua internet, Cláudia. Hein? E tô na fibra, viu? Imagina se eu tivesse na comum. Pode. E aí a gente quer caracterizar o microambiente tumoral imune, né, do câncer pulmonar de células não pequenas e relatar o cenário atual das imunoterapias utilizadas frente a esses tipos de tumores. E aí, para chegar nesse objetivo geral, a gente quer discorrer sobre o microambiente tumoral, como o microambiente tumoral ele regula a resposta imunológica frente ao câncer pulmonar de células não pequenas, e a gente quer relacionar o microambiente tumoral e a resposta imune ao prognóstico desses tipos de tumores. E, por último, a gente quer descrever o mecanismo de ação das imunoterapias utilizadas, né, atualmente contra o câncer pulmonar de células não pequenas, e a sua importância também no tratamento. E aí, aqui na metodologia, né, a gente fizemos essa revisão integrativa da literatura, né, usamos as bases de dados do PubMed e do Cielo, e usamos esses descritores. Só que eu tenho uma dúvida, professora. Eu vi no trabalho da Lauren ali, ela usou os descritores em inglês. Os nossos todos foram em inglês também, porque a maioria estava no PubMed e lá a gente acha melhor em inglês, né? E aí eu tenho que colocar em português ou inglês aqui? Você pode deixar em português e falar que eles foram usados na língua... Porque você entrou só com inglês ou você entrou também com português? No PubMed, somente o inglês. No Cielo, português e inglês. Então, você coloca que você entrou com os descritores na língua inglesa e na língua portuguesa. Fechou. E os critérios de inclusão foram artigos originais e de livre acesso, né? Nos idiomas de português e inglês, e publicados entre 2005 e 2020. E os de exclusão foram artigos de revisão, artigos que não tinham assunto relacionado ao tema, e artigos publicados anteriormente ao ano 2005, aqui não é 2000. E artigos pagos em outros idiomas, além do português e inglês. E vocês estão achando muitos artigos? Nós já acabamos o nosso trabalho, praticamente. Nossa Senhora, que isso? Achamos bastante. E quantos vocês acabaram usando? Nós usamos 26, mas a gente achou, tipo assim, 900 e alguma coisa. Não, mas 26 é um número legal. É um número que dá para trabalhar bem. Né? Porque muita coisa foi do mesmo autor, sabe? Aí não usamos tantos, assim. Aí isso é um detalhe que, às vezes, a banca pode questionar. Por que vocês usaram vários artigos do mesmo autor? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que vocês responderiam para a banca? Eu responderia porque são artigos originais e que foram um trabalho muito bem feito desse autor e que depois a gente não achou outro tão bem feito quanto. São recentes também. E são recentes também. E uma outra resposta. É um grupo que trabalha com esse tipo de tumor. Acabou, gente. Fechou. Vocês estão vendo que tem hora eu vou fazer umas perguntas para vocês, mas é para já antecipar perguntas que a banca vai fazer. Outra coisa. Eu sei que vocês estão pensando muito aí, e tem alguma parte aí que a biomedicina trabalha com isso que vocês estão... Imunoterapia, sim, né? Muitos biomédicos estão nessa linha de pesquisa, de imunoterapia, desenvolvimento de anticorpos monoclonais e tudo mais. Então, outra resposta, gente. Se, né, vocês estão trabalhando com uma coisa que é muito nova, o biomédico também pode trabalhar com pesquisa. Por que não? A resposta está dada. A não ser que seja um tema muito batido, aí a pessoa tem que justificar o porquê. Mas como é um tema muito diferente, né? Então, dá para falar, não, pesquisa. Biomédico pode trabalhar com pesquisa. Por que não? É um tema bem novo mesmo, professor, porque a nossa ideia inicial
era falar de tumores pulmonares de modo geral, só que ficaria bem amplo. Aí a gente restringiu a esse tipo aqui Aham, de tumor, sabe? de Aí células não realmente pequenas. tá bem novo. Não, então ficou legal. Tá, depois vocês vão ter que olhar, se vocês vão colocar esse monte de figurinha, tá? Ah, tá. Tudo bem que na capa não tem problema. Na capa que eu falo é o primeiro slide. Aham. Mas durante os slides lá, vocês vão tentar usar figuras que realmente vocês utilizem. E isso é para todo mundo que eu estou falando. Ah, tá. Eu vou aproveitar esse gancho, então, vou te fazer uma pergunta. Lendo os artigos e todos, eu montei umas duas figuras que eu gostaria do meu jeito para poder explicar no slide. Aí, Aham. como que eu faço? Eu cito alguém, eu falo que é na autoria nossa, eu falo que é a autoria nossa, mas baseado nos artigos lidos, como que eu falo? Você pode colocar autoria própria e baseado em... Entendeu? Porque, Do tipo, jeito que você nem eu sei te falar aí baseado em qual artigo foi porque eu li tantos. Não, então você pode colocar que é uma figura sua, foi você que montou, ponto final. Ah, Tá então bom. fechou. A não ser que se você modifique uma figura que já existe no artigo. Aí é Tá. diferente. Eu fiz uma com isso e a outra que eu montei eu fiz sozinho mesmo, então eu faço do Não. jeito que você falou. Então, essa que você montou, com vários artigos, você coloca a autoria própria. E a outra que você montou, modificando uma figura de um artigo, você coloca, por exemplo, sei lá, Magalhães et al. Modificado. Beleza. Que aí você modificou uma figura que já existia. Tá. Tá? Ok? Ok. Ok, professor. Não, tá tranquilo. Leu muito, Hassan? Nossa Senhora. Ele me pediu um negócio, eu mandei. Ainda tem mais. Eu que não estou achando. Pode mandar, professor, pode mandar. Amanda e Paulo Roberto, já chegaram? Cheguei, professora. Isso. Então pode ir aí. Que aí eu vou começar a chamada de novo. Ok. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu e o Paulo, a gente... Já está aparecendo? Tá. Ok. Amanda? Paulo? Oi, já está na tela aí com o título? Tá, pode passar. Então, é o uso de células-tronco no tratamento de leucemia mieloide aguda? Aguda, Tá. isso. Isso. Os discentes são a Amanda, eu, com a sua docência e a orientação da professora Cíntia. Aí, o nosso objetivo geral é explicar sobre esse tipo de tratamento para leucemia, falar quais são os pontos positivos nele, qual que é o diferencial dele e quais são os agravantes, quais são os pontos negativos e qual que é a diferença dele para os outros tratamentos que tem para patologia. Tá, deixa eu só entender. Deixa eu só entender primeiro. Explicar os tratamentos para leucemia mieloide aguda, utilizando o transporte de células-tronco hematopoéticas, determinando os seus pontos positivos, negativos e o seu diferencial com relação aos tratamentos convencionais dessa patologia. Tá, eu acho que vocês já englobaram tudo aí. Você fala os específicos também? Não, os específicos são só para direcionar o que vocês vão fazer. Mas se vocês colocarem esse daí só no artigo, já é o suficiente. Sem precisar descrever os específicos. No artigo, sim. Porque Ok. aí dentro, encaixa tudo lá dentro, né? Olha lá. Olha o específico.
porque, na verdade, os objetivos específicos a gente extraiu do geral, assim, a gente É isso mesmo. imaginava que o geral ia pegar tudo que a gente ia fazer, o específico era pontualmente o que a gente ia trabalhar em cima, que no caso é o tratamento com essas células-tronco, quais que são os pontos dela e principalmente, né, a Amanda ali vai continuar com os pacientes e os grupos que eles são classificados. Discernir por que alguns pacientes podem receber esse tipo de tratamento e por que outros não estão aptos a receber. Aí você acha que coloca isso tudo no geral? Não. O que eu estou falando é que na hora de escrever, vocês não precisam escrever os específicos. Entendeu? Entendi. Podem simplesmente só colocar o geral no escrito. Entendi. Entendeu? Entendi. Só volta lá no específico, que eu não entendi. Peraí. Determinar os critérios pelos quais um paciente é selecionado para um tratamento ou outro. Isso já não está incluído no primeiro, não? No primeiro específico? Seria uma segunda etapa dele. Primeiro seria diferenciar os grupos, certo? De acordo com o avanço da patologia, a idade, a possibilidade de recuperação desse paciente, certo? Esse é a primeira parte, que é quando ele é classificado. E depois, mas isso não é um critério? Um dos critérios é exatamente o grupo em que ele está. Outro é também a presença, por exemplo, você pode fazer o transplante da própria pessoa, pode ser de uma pessoa aparentada e pode ser um transplante de uma pessoa não aparentada. Então você tem outros critérios também. Mas se quiser a gente pode... Não, eu só estou perguntando, porque quando você fala de que vai discernir os diferentes grupos que são aptos, automaticamente já está definindo o critério pelo qual ele está sendo selecionado, não? Sim. Entendeu? Quando você coloca só o primeiro, você já está englobando o segundo aí. Porque quando você está discernindo, você já está colocando quais são os critérios. Critérios são vários, né? Quais são os critérios? É o avanço do tumor, né, da leucemia. Então, pode colocar um objetivo específico que pode. Pode. Não, ok. Entendeu? Porque eu estou entendendo que o de baixo está dentro do de cima. Tá sim. Pior que tá mesmo. Não, mas pode ir. Claro. Bom, a metodologia, ela utiliza uma revisão integrativa da literatura e para isso foram utilizados duas bases de dados, que são o PubMed e o Cielo. Nos descritores, nós utilizamos os termos leucemia mieloide aguda, célula-tronco e hematopoética. E também é igual a mesma situação que o Ladson tinha perguntado anteriormente, porque eu utilizei também os termos, né, os descritores em inglês também para pesquisar. Aí na hora, acrescentar isso. Lá na parte escrita, vocês podem colocar isso. Na hora da apresentação, vocês podem só falar. Os descritores foram utilizados na língua inglesa e portuguesa e foram leucemia mieloide aguda, célula-tronco e hematopoética. E o hematopoética, você julgou ela sozinha? Não, eu fui adicionando. Então, isso é importante você explicar. Porque, por exemplo, se você julgar só célula-tronco, vai sair um muita monte coisa. Então, você tem que explicar no texto que você cruzou os descritores todos. Célula-tronco com leucemia mieloide aguda, hematopoética com leucemia mieloide aguda. Eu tenho um texto que eu vou descrevendo como que eu fui adicionando cada um dos termos e como que isso foi refinando. A quantidade de artigos que foram encontrados com só um termo, a quantidade de artigos que foram encontrados com o uso de 2 termos e quantos artigos finais com os 3 termos. Que aí eu tenho todas essas métricas que eu fui reunindo
eu tenho um Uhum. documento salvo com esses dados. Uhum. Mas eu estou falando que na hora de apresentar, é interessante você falar que fez esse cruzamento, né? Certo. Tá? Perfeito. Tá bom. E nos critérios de inclusão, nós utilizamos artigos originais nos idiomas português, inglês e espanhol, que foram publicados entre os anos de 2008 a 2020. E nos nossos critérios de exclusão, nós removemos artigos que eram pagos ou que não tinham acesso facilitado, artigos que estavam em outros idiomas além daqueles que nós utilizamos, artigos que fossem de revisão ou que não fossem relacionados com o tema, ou mesmo aqueles que tinham uma data de publicação anterior ao ano de 2008. Uhum. Vocês conseguiram achar muitos artigos? Até demais. No começo Assim, foi muito difícil, mas depois a gente conseguiu achar bastante. E vocês porque acharam artigos mais novos? Sim, sim. A maior parte, na verdade, dos artigos que eu estava encontrando eram de 2018, verdade. O problema é que, assim, que a Amanda estava falando que no início estava difícil, eu só estava utilizando o Cielo. Aí depois que acabou tendo a primeira aula, que a gente já tinha começado a fazer isso antes das aulas começarem, aí eu fui buscar dentro do Medline, tanto que eu nem utilizei o Lilacs, porque dentro do Medline, deixa eu só buscar aqui, foram, ao final, o início foram 56 mil artigos só de leucemia Nossa Senhora. mieloide. Ah, não, sozinho você vai achar muito mesmo. Por isso... Sozinho, depois foi colocando os outros descritores e foi reduzindo para 6 mil, 2.700. Aí, por isso que eu aconselho a vocês a usarem só os números que vocês cruzaram os 3 escritores. Então ou vai os ser só 2. esse primeiro número que não vai ser usado, o resto, todos os outros eu tenho aqui também. Tá? Porque senão eles vão perguntar assim, mas para que você usou sozinho? Se você já sabia que você ia encontrar 1 trilhão de artigos. Essa vai ser a pergunta que a banca vai fazer. Tá? Então, é melhor vocês usarem, gente, o cruzamento de descritor que te geram artigos mais específicos sem gastar tanto tempo de vocês. Ok, já adicionei isso aqui também no meu texto aqui, para poder fazer esse refino. Tá. Tá, então tá ok. Aí, então tá ótimo. Agatha e Bárbara estão aí? Oi. Pode chamar as pessoas, eu tenho uma dúvida. Pode chamar o próximo grupo. A Agatha e a Bárbara estão aí? Sim, estamos aqui. A Bá vai colocar. Tá, então pode. Professora, no caso desses números que você acabou de falar aí, por exemplo, se eu usei descritor A e B e descritor C e D, tipo assim, mais, um mais o outro. Assim, A mais B e o outro C mais D. Eu tenho que usar os números que eu achei do A mais B e escrever o número do C mais o D separado, ou eu tenho que somar e colocar isso no... O ideal é até que você use separado. Até para mostrar o número que você achou com aqueles descritores. Entendi. Bom, tá? obrigada. Nada. Aí, prof, pode começar? Pode. O tema que a gente escolheu foi, até então, sobre cardiopatia congênita, a deleção do gene 22q11. É eu e a Bárbara, e a nossa orientadora é a Luana. Bom, a gente tinha colocado o objetivo geral e específico, só que a Luana falou que estava um pouco repetitivo nos dois, e pediu para a gente juntar. Tudo num só. Aí, como objetivo ficou, o presente estudo tem como objetivo principal desenvolver uma revisão integrativa da literatura sobre cardiopatias congênitas causadas pela deleção do gene 22q11, além de abordar as possíveis alterações no embrião e suas consequências, com o intuito de tornar conhecida a doença e a sua frequência na população. Peraí, volta ali. Então, olha só, primeira coisa,
Não precisa escrever na hora da apresentação, vocês não precisam escrever o presente estudo, deixa isso na gaveta para vocês falarem. Tá. O objetivo na hora da apresentação sempre vai começar com um verbo, tá? Então, é desenvolver uma revisão integrativa da literatura sobre cardiopatias congênitas causadas pela deleção do gene, Tá além bom. de abordar as possíveis alterações do embrião e suas consequências. Isso. Tá bom. Pode passar, Vá. Como metodologia, foi realizado por meio de artigos publicados nas bases de dados Cielo, PubMed e BVS, e os descritores utilizados foram cardiopatias congênitas, síndrome de DiGeorge, porque a cardiopatia congênita, pela deleção, é a mesma coisa que falar síndrome de DiGeorge. Aí, e a deleção do gene 22q11. Esse foi os que utilizamos. E é legal que vocês colocaram, entre aspas, que vocês entraram assim, não foi? Foi. Com a pesquisa? É assim, você refina mais a pesquisa. Foi assim mesmo que a gente colocou. Pode mudar, Bá? E os critérios de inclusão foi artigos originais, publicados entre 2008 a 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol. E os de exclusão foi os artigos pagos, os que eram anteriores a 2008, os que eram de diferentes cardiopatias, porque tem, não sendo congênita, tem outras também, e outros idiomas, não sendo português, inglês e espanhol. E foi isso. E vocês acharam muitos artigos? Achamos muitos artigos. Até demais. Até demais. A gente dá para se perder nisso. Eu acho engraçado, gente, quando vocês falam até demais. Muito artigo significa que você tem uma diversidade para trabalhar. Exatamente. Porque revisão de um assunto que quase não existe artigo é pior, que aí você não tem revisão. A gente, antes de decidir esse gene específico, a gente estava falando só sobre um outro gene. E a gente achou, tipo assim, pouquíssimos artigos sobre. A gente, não, vamos falar sobre cardiopatia congênita, só que vamos focar em outro gene, em um que tenha mais opções. E a gente focou nesse e acabou que achou milhares de artigos. Então, ótimo, né? É assim que tem que ser. Não, tá jóia. Tá jóia? Tá jóia. Carolina e Kelly. Já chegou aí? As duas já chegaram? Já sim, professora. Só um minutinho. Deixa que ela vai colocar aqui para nós. Quem que está orientando vocês? É o Flávio. Ah, tá. Cláudia, Oi. Rápida. Sobre essa discussão dos dois últimos trabalhos na hora de colocar os objetivos geral e específico. Na apresentação, a gente tem que separar o geral do específico ou pode apresentar tudo junto? Pode apresentar tudo junto, do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês acharem mais tranquilo. Ah, tá. Desde que descreva tudo, né? Pode ficar da forma que a gente preferir. Aí, gente, eu sempre falo para olhar com o orientador. Porque o orientador, às vezes, ele tem uma preferência maior, ele acha que fica mais didático. Então, uma coisa que a gente tem que entender, que quando o orientador fala, é igual eu falo com os alunos, a banca tem razão. Mas não é a banca tem razão para você aceitar tudo que a banca fala e não responder. Mas se a banca falar assim, não, eu acho melhor você mudar esse parágrafo aqui para tal lugar, ok. Né? Mas aí se a banca começar a questionar, mas por que você fez assim, por que você fez assado, se você deixou claro qual é seu objetivo, aí é a hora de você defender. Vocês entendem o que é defesa? Defesa é quando alguém te pergunta e você defende aquilo que você fez, porque você domina aquilo que você fez. Tá? Então, é bom olhar com o orientador, que aí ele dá um feedback, mas isso aí não tem, né? Não tem necessidade. Nenhuma penalidade, né? Não. Então, como vocês vão colocar um objetivo só, ou objetivo geral específico, não. Isso não tem, não. Inclusive, lá no termo de avaliação, está escrito só assim, se tem objetivo. Inclusive, gente, deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu acho que eu vou fazer aquela ata de defesa online, vou fazer no formulário Google. Porque aí, vocês não precisam entregar para a banca,
Na realidade, o que eu vou fazer é entregar para o orientador o link, para o orientador passar para a banca. Entendeu? Então, sendo assim, já é certeza que a apresentação vai ser online mesmo, né? Não, gente, eu tenho certeza absoluta que vai ser. Ah, então beleza. Só Já pode avisa pra mim, tá? retornar prática. Ah, então beleza. Só prática. E mesmo assim, eles estão restringindo o número de unidades curriculares que vão poder retornar. Não são todas, não. Porque se retornar todo mundo, vai virar um caos aquele campus. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que vai ser tudo online. Não contem com retorno. Para TCC, não. Tá? Podem ir, meninas. Ok, então, professora, o tema do nosso trabalho é a aplicabilidade de moscas Californidae na entomologia forense. No caso, é eu e minha dupla, né, que é a Kelly Ingrid, e nosso orientador é o Flávio Araújo. Pode passar, Kelly. Agora, o nome do Flávio é imenso, né? Depois vocês vão ter que colocar os... Ô, gente, isso é para todo mundo, tá? Vocês vão colocar o nome completo de todos os orientadores. Ele ficou de me passar, mas até agora não me passou. Ele é difícil de responder, professora. Nossa Senhora. Esse é o Flávio. O Flávio é assim mesmo. Tem uns professores que a gente já conhece. Nossa, ele é muito difícil de responder, Jesus. E são engraçadíssimos, né? Nossa, ele é ótimo. Divertido. Demais. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é descrever a pertinência da identificação de espécies necrófagas da família Californidae, da importância forense no reconhecimento de vestígios humanos. Ok. Só vou falar uma coisa com vocês. Esse fundo, essa marca d'água, vocês vão usar só na primeira página, tá? Ah, não, ok, então. Nas outras, vocês vão usar sempre um fundo claro. Mais claro? Isso. Ok. O nosso objetivo específico é classificar a estimativa de intervalo pós-morte, que é o IPM, né, favorecendo a diligência e o progresso de resultados na resolução de casos de investigação criminal, tendo como base essa interação dos insetos com o homem no nosso ecossistema. Peraí. Estimativa pós-morte, favorecendo a diligência e o progresso de resultados na resolução de casos. Tá parecendo até, a frase ficou tão bonita assim, ó. Nossa, professora, você acredita que o Flávio falou a mesma coisa? Eu até fiquei um pouco feliz, porque ficou realmente muito bacana a atenção que a gente fez. Ficou de impacto, né? Que ótimo. Vocês têm que arrumar uma frase assim para começar a introdução, viu? Para gerar impacto. Que ótimo, a gente vai pensar numa ótima. Aí a metodologia do nosso trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, né, fundamentada em trabalhos científicos, onde será descrito a relevância de espécies necróficas da família Californidae e ressaltando essa importância dessas espécies no método de investigação e reconhecimento de vestígios humanos na desenvoltura de casos da justiça. E foram feitas buscas utilizando os descritores da entomologia forense, necrófagos na entomologia, intervalo pós-morte, que é o IPM, e moscas na entomologia e necrófagos dípticos. Então, olha só, essa primeira frase aí, ela tá muito legal para justificar, tá, o seu trabalho. Mas como metodologia, o que ela tá me falando aí que eu teria que repetir? Essa primeira frase. Você falou presente trabalho? É. Você, no caso, acha melhor a gente tirar essa parte, então? Isso não faz parte da metodologia. Tá. Isso está com mais cara de objetivo do que metodologia. Tá, ok, né? então. Outra coisa, qual base de dados que vocês usaram? A gente colocou na próxima página. Então, na hora de apresentar, primeiro vocês vão ter que falar qual é a base de dados, para depois vir com os descritores. Tá, entendi. Em relação ao seu descritor, intervalo pós-morte, você usou ele sozinho? Sozinho. Colocamos sozinho.
E vieram só coisas de entomologia? Sim, veio bastante. Ah, professora, aproveitando, eu queria perguntar uma coisa, senhora. A gente recebeu muito artigo de uma professora de entomologia mesmo. Aí como que a gente coloca isso? Porque a gente queria usar alguns. Quem que é a professora? É a Thelma? Não, não é a Thelma. Acho que a Kelly. Ela Quem de que é? outro estado, ela não é daqui, não. Ela trabalha nessa área mesmo, ela é perita. Aham. Aí tem que ver, né, onde que esses artigos estão, onde que eles estão depositados. Uhum. Às vezes, quando você procurar o artigo lá na base de dados, às vezes ele está lá dentro da base de dados. Entendi. Não. Porque esses artigos vieram de onde? É que ela fez uma pasta para mim e mandou, aí tem muitos lá, tem mais de 30. Pois aí é. Tem que olhar cada um agora. Mas você entendeu minha pergunta? Se veio de revistas científicas? Eu entendi, mas o que acontece, professora? A gente estava com essa dúvida, se colocava, no caso, de onde veio o artigo ou se colocava ela, entendeu? Aí, por isso que essa pergunta. Ela não, isso aí não é não é base de dados, né? Uhum. Aí eles vão falar assim, mas te deu tudo de mão beijada, você não teve nem que procurar. Uhum. Né? Entendi. Então, provavelmente, se são artigos de revista científica, provavelmente eles estão depositados em alguma base de dados. Ok. Obviamente, vocês vão encontrá-lo. Se forem artigos, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal, porque tem essas bases, né? Na página, por exemplo, do governo, você consegue recuperar diversos documentos. Aí, entendi. É isso que você precisa saber. Se esses artigos são de revistas científicas indexadas, ou se esses artigos são de uma base de dados que, por exemplo, vamos supor, o Estado de São Paulo tem lá uma base de dados lá dentro da parte do IML, uma parte de entomologia. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, vocês vão ter que procurar saber de onde que vieram esses artigos. Ok, mas a gente vai dar uma olhada. Pode passar, Kelly. Aí, esses são os nossos critérios de inclusão, né? Que a gente usou artigos de livre acesso, na língua portuguesa, inglesa e espanhola. A gente usou também o critério de 2010, para ser um pouco mais recente, até o ano em que estamos. E os critérios de exclusão foram artigos pagos e outras línguas que não estão citadas no Então, vocês usaram artigo de revisão, usaram relato de caso, usaram artigo de opinião, vocês usaram isso tudo? Uhum. Usaram? Aí, no caso, a gente tem que citar eles? Você não pode usar artigo de revisão. Não, a gente usou os artigos originais mesmo. Então, tem que estar escrito lá em cima no critério de inclusão. Ah, tá. Artigos originais e de livre acesso. Ok. Tá? Uhum. Pode passar, Kelly. E essa é uma tabela com os descritores utilizados para pesquisa que a gente criou. Então, isso aí tinha que ter vindo lá na frente, né? Sem os números. Porque, olha só, esses números remetem a resultados. Como assim, professora? Eu não entendi. Olha só, eu te dou um roteiro de aula prática. Para você contar o número de cristais lá numa urinálise. Uhum. O roteiro já vem com os números? Tá, entendi. Você vai contar? Não. Não. Uhum. Então, metodologia é como se fosse o roteiro. Uhum. E o número que você achou seriam os resultados. Sim. Tá? Então, no caso, não tem necessidade a gente citar os números. A quantidade, no caso. Só nos resultados. Ok. Agora, em momento algum, vocês me falaram qual foi a base de dados que vocês usaram na metodologia. É por isso que a gente colocou na tabela, que foi Cielo, BVS, PubMed. A gente não sabia que a tabela tinha que estar no final de resultados. Aí então, a gente colocou aqui. Meu conselho é que, se vocês quiserem apresentar essa tabela só com a coluna de descritores e a coluna de base de dados, aí ela encaixa na metodologia. Uhum. Entendi. Entendeu? Uhum. Entendi, sim.
E, geralmente, a gente começa a metodologia mostrando qual foi a base de dados, os descritores e os critérios que você usou para selecionar. Tem que pensar exatamente na ordem que a gente pensa, quando a gente vai fazer um trabalho. Qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Qual o banco de dados, a base de dados? Depois, quais são os descritores? Depois, quais são os critérios que eu vou selecionar os artigos? Entendi. Que ótimo. Ainda bem que você falou, porque como a gente tinha entrado no meio, tipo assim, no meio da bucha no TCC, isso ajudou muito, porque nossa situação é complicada demais. Aí a gente ficou meio perdida, mas a gente vai consertar tudo isso. Não, agora vocês se encontraram. Então, exatamente. É porque vocês estão matriculados lá no 3. Isso, no 3 e no 4 ao mesmo tempo, então a gente nunca teve uma orientação de TCC antes. Eu fiquei louca também, com essas confusões que vocês arrumaram. Nossa. Até achar todo mundo. Mas imagino no meu papel. Então tá ótimo, tá jóia. Ok, então, professora. Obrigada. Deixa eu chamar aqui agora a Júlia Suelen Tainã. Suelen chegou? Cheguei, só um minutinho, pronto. Mais um Rafa. Qual que é o orientador de vocês? A Lívia. A Lívia, esse semestre, ela tá bombando. Tá mesmo, a gente correu atrás dela cedo. Pode começar? Pode. Vocês estão trazendo uns temas, gente, que está me dando vontade de ver o trabalho inteiro. Essas coisas de estética, essas coisas de mutação também, de terapia gênica, essas coisas me interessam, assim. Pode acompanhar até o final. Mas eu vou acompanhar. E você sabe o que acontece? No final, não dá tempo de todo mundo me apresentar, né? Porque vocês são muitos. Mas eu costumo perguntar. Eu saio perguntando, eu fico assim, sim. aí, e isso? Então, prepare-se, que vocês vão receber perguntas, mas de curiosidade. Então, tá bom. Pode ir. Bom, o nosso tema é a comparação entre ácido hialurônico e plasma rico em plaquetas no preenchimento facial. Os discentes são a Júlia, eu, Suelen, Tainã, e a nossa orientadora é a Lívia. Bom, nosso objetivo geral é descrever e comparar as técnicas empregadas no preenchimento facial, utilizando dos biopreenchedores conhecidos como ácido hialurônico e plasma rico em plaquetas, através de revisão bibliográfica. Então, tem uma coisa aí que vocês vão tirar, através de revisão bibliográfica. Porque isso é metodologia. Ah, sim. Então tem que tirar. Tem. Bom, os nossos objetivos específicos. Ressaltar os benefícios da escolha de preenchedores naturais para a estética facial, discorrer sobre o mecanismo de ação dos biopreenchedores e relacionar os preenchedores às técnicas aplicadas pelo profissional esteta no tratamento do anti-envelhecimento facial. Ok. Aí tá tranquilo. Então, aqui que vai constar, né? Igual tá aí, revisão de literatura. Entendi. Bom, metodologia. Revisão de literatura. Nossa base de dados está sendo o Cielo e a PubMed. E os nossos escritores foram plasma de plaquetas, ácido hialurônico, face fillers, hyaluronic fillers e dermal fillers. E o que é esse PRP filler? É o plasma rico em plaqueta. É porque quando você coloca PRP, você acha mais artigos. Ah, então isso é importante vocês falarem, né? E outra coisa, vocês jogam plasma rico em plaqueta sozinho ou... Não, eu jogo estética ou filler junto, que aparece mais opções, mais resultados a ver com a estética. Isso, então, é a mesma coisa que eu falei lá para o grupo do Paulo, é o Paulo e a... Amanda. Então, é importante, primeiro, isso aparecer escrito no seu trabalho, na sua metodologia, e segundo, é importante você falar aqui, que você fez o cruzamento dos descritores. Aí eu falo que eu fiz o cruzamento, aí além desse filler aí, eu tinha que colocar o PRP, filler e estética,
digamos assim? É o que você usou na realidade. Entendi. Vocês têm que pensar que a pessoa que vai, se ela quiser repetir o trabalho, ela vai seguir os passos que você seguiu para chegar nos mesmos artigos. É assim que a cabeça tem que funcionar. Eu estava ouvindo a sua correção antes, aí eu teria que colocar todos os descritores que eu usei entre parênteses, certo? Ou entre aspas, né? É ideal. Que você entrou assim, não foi? Foi. Entre aspas, senão ele não aceita. Ele, se você não entrar entre aspas, ele vai trazer só plasma, só plaqueta. Isso. Então tem que estar entre aspas. Tá? Pode continuar? Pode. Bom, nossos critérios de inclusão. Artigos originais, publicações entre 2010 e 2020, idiomas em português, inglês e espanhol, e publicações com relevância com o tema abordado. E os nossos critérios de exclusão foram artigos de revisão, publicações anteriores ao ano de 2010, publicações pagas e publicações sem relevância com o tema abordado. Porque quando vocês me contam que vocês cruzaram os descritores, aí você não precisa nem ficar falando muito no critério de exclusão, que você está excluindo trabalhos que falem do ácido hialurônico sozinho, ou de plaqueta sozinha, porque quando você já me conta que você cruzou os descritores, ok. Já deixa claro, né, então? Já deixa claro. Exatamente. Então ótimo. Tá? Então tá jóia. Isabela. Estou aqui. Então vamos lá, Isabela. Bora. Como é que chama mesmo sua orientadora, Isabela? Ana Maria. É porque eu não busquei, eu busquei os documentos, está numa pasta, mas eu não abri ainda. Gente, você está vendo? Tô, peraí. Aí, agora pode... Aí. O meu trabalho, né, vai ser sobre... O tema do meu trabalho é o desenho experimental de sgRNAs e donor-DNAs para deleção da nitroredutase 1 por CRISPR-Cas9 em Trypanosoma cruzi. Eu sou Isabela Fernandes e eu sou orientada pela mestre Ana Maria Santi, do grupo GFP. Cláudia, eu já tinha montado essa apresentação e aí ela tem a introdução, aí eu vou passar aqui, tá? Deixa eu só ver a carinha de sua introdução. Só para a gente já... Tá. Não, eu vou fazer vou alterar depois. Esse foi um trabalho que eu, tipo assim, eu apresentei mais informal, sabe? Aí é só depois você colocar o et al. No Pereira, que você viu que ele está sem et al. Mas tá legal. Quer ver? Passa a outra. Tá ótimo também. Vocês estão vendo, gente, que mesmo que você coloque ali só os tópicos que vocês vão falar, embaixo tem que ter a citação. De onde você tirou isso? Pode. Era só isso que eu queria. Eu coloquei separado a justificativa e tudo. A justificativa para eu estar fazendo esse trabalho assim, Cláudia, é porque durante o meu trabalho eu falo a importância, né? Tanto da busca de novos alvos terapêuticos e também que atualmente o tratamento que nós temos para a doença de Chagas, ele é um tratamento que tem muita falha devido a vários fatores, né? E a NTR1, ela é uma proteína, né, que ela tem muita importância para o Trypanosoma cruzi, porque ela pode ser um dos fatores de resistência aos medicamentos. E por esse motivo, se torna necessário a observação do fenótipo desse parasita na ausência do gene que codifica NTR1, porque ela possivelmente pode ser um alvo terapêutico. É bom você ter me contado a história para eu entender, né? Não, pode ir. O objetivo geral do meu trabalho
fazer o desenho experimental de 3 sgRNAs e donor DNAs para deleção do gene da NTR1 através do sistema CRISPR-Cas9. Só fala para a gente aí o que é esses sgRNA e o que é o donor RNA. O sgRNA ele vai ser o RNA guia que vai guiar a Cas a se ligar no gene que eu quero deletar, para a Cas cortar esse gene, e o donor DNA vai ser o DNA que vai vir e vai se ligar à parte que foi cortada. Na metodologia eu vou explicar o que vai ter nesse DNA que vai ser inserido lá. Pode passar? Pode. Os meus objetivos específicos é realizar a análise in silico do gene da NTR na cepa Celi-Brenner. Eu também expliquei lá na introdução por que eu escolhi a cepa Celi-Brenner, mas eu vou te falar aqui porque eu não te apresentei. A cepa Celi-Brenner ela é uma cepa híbrida. Ela é a junção de 2 cepas, da Celi-Brenner Esmeralda-like e Celi-Brenner não Esmeralda-like. Então, como ela é muito importante. Então, normalmente, eles estão fazendo muitos estudos com a Celi-Brenner por ela ser híbrida, né? Fazer a análise do número de cópias da NTR1 na cepa Celi-Brenner, avaliar as regiões conservadas entre as cópias e escolher os RNAs guias e o DNA donor. Então, primeiro eu vou fazer a avaliação do número de cópias do gene NTR1 utilizando o banco de dados de tripanosomatídeos que chama TriTripDB. O número de acesso que eu utilizei é esse que eu coloquei aqui, TCCLB. E foi feita uma busca na tabela de ortogenia-sintenia a fim de encontrar todas as sequências que codifiquem a NTR1 em T-cruze. E eu utilizei tanto a cepa Celi-Brenner, Celi-Brenner Esmeralda-like e Celi-Brenner não Esmeralda-like. Aí, Hassan, você que gosta de bioinformática, eu acho que... Isabela. O trabalho da Isabela já. Pois é, eu acho... segunda vez. Eu acho que só a gente está conseguindo entender. Tá gostando. Professora, eu estou me sentindo muito burra. A maior parte das pessoas deve estar assim, meu Deus, o que é isso? Eu e a Bela, a gente fala desse trabalho direto. Então, vamos lá. A segunda parte da minha metodologia vai ser realizar a busca de cópias pelo TBLAST-N. Foi realizado o alinhamento local das cópias, utilizando o programa TBLAST-N, que está disponibilizado no banco de dados de tripanosomatídeos, né, o TriTripDB. Para o TBLAST-N, a sequência proteica de NTR1 foi usada como sequência de busca, que é o query, e foi usada contra um banco de dados de nucleotídeos, que é o subject. Foram escolhidos os genomas completos da Celi-Brenner, Celi-Brenner Esmeralda-like e Celi-Brenner não Esmeralda-like. Eu utilizei um e-value de 10 elevado a menos 4, o filtro de baixa complexidade foi mantido desligado e foi determinado que 50 seria o número máximo de alinhamentos retornados. Esse alinhamento ele foi feito para identificar as sequências que codificam as proteínas que são semelhantes à NTR1, sendo feita a nível de genoma. Aí permite identificar as cópias que não foram anotadas corretamente lá na tabela de ortogenia-sintenia. Eu esqueci de colocar a numeração. Eu vou fazer também o alinhamento global, o outro foi local, o cluster eu vou fazer o alinhamento global. No programa Cluster, que também está disponibilizado no TriTripDB, e foi utilizado para realizar um alinhamento global das sequências da NTR1, as sequências das cepas Celi-Brenner, Celi-Brenner Esmeralda-like e Esmeralda não-like. Ele foi utilizado para encontrar
as regiões conservadas de ambas as cópias relacionadas ao gene NTR1 para que o guia que é o sgRNA, para que ele faça o reconhecimento dessas sequências, né? E a última parte vai ser a construção dos sgRNAs e donor DNAs. Os RNAs guias foram desenhados utilizando a ferramenta EUPA-GDT, usando como referência as cópias de NTR1 que foram identificadas na busca lá no TriTripDB. Para essa busca foi escolhida a endonuclease SP-Cas9, porque existem vários, existem K12, K13, Cas12, Cas13, e a busca foi realizada nos genomas do T-Cruzi do CL-Brenner, TriTripDB29 e CL-Brenner TriTripDB32. Os dois são híbridos, são diploides e híbridos. Foi determinado que os braços de homologia do donor DNA teria 30 pares de base, e essa sequência que eu coloquei aqui, ela vai ser a sequência do DNA donor. E nela tem um códon de parada e também tem um sítio de restrição que codifica a enzima SHOL. E o filtro de busca por microhomologia foi mantido ligado durante a construção desse RNA guia. Isso aqui foi só os agradecimentos da outra apresentação. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. E que ponto que está? Eu estou na construção dos RNAs guias. Isso aqui tudo já foi feito. Tá, então volta no seu objetivo, só para eu ter uma ideia. E aí, então você já está no final. É médio, né? Porque, assim, só do resultado, porque aí depois ainda tem que escrever a discussão, que vai ser bem grande. Isso. E aí, não, era só para saber em que ponto que você estava, né? Porque o que acontece muitas vezes, quando vocês estão fazendo parte de um trabalho, um grande trabalho, vocês pegam um objetivo, às vezes. Então, é isso que eu queria olhar, porque se, por exemplo, você tivesse conseguido só os 2 primeiros objetivos, você pararia para a defesa aí. Porque senão não dá tempo. Não dá tempo. Mas como você já está no final, então, mais tranquilo. E é um trabalho também que depende de você, né? Não depende de ninguém. Porque trabalhar em sílico é perfeito. O máximo, assim, que eu estou apanhando um pouco para essas ferramentas de bioinformática, aí às vezes eu tenho que marcar uma reunião com a minha orientadora para ela, Isabela, é assim. E é legal que eles têm um banco, né, de T-Cruzi. Não só de cruz, são de tripanosomatídeos. Lá tem tanto de leishmania quanto de tripanosoma, mas tem tripanosoma brucei, cruzi, vários tripanosomatídeos. É porque eles trabalham muito com isso também, né? Então, é por esse motivo. E é um ponto forte da Fiocruz, essa parte de bioinformática. Né? E é o que eu falei, o Hassan veio me perguntar, eu falei, olha, é uma área que você não tem um número muito grande de profissionais. Existe um mestrado e um doutorado em bioinformática na UFMG. Que é uma outra área também, né? Que vocês podem atuar aí. Eu estava até olhando lá, o pessoal já está até fazendo... vai ter a prova de proficiência agora, em outubro, já estão abrindo as inscrições. Eles adaptaram para ser online. Eu tenho uma ex-aluna minha, da biologia, que ela está fazendo agora o doutorado. Mas ela fez o mestrado na bioinformática, ela trabalha na Santa Casa. Então, é uma área, assim, bem legal. Promissora também. Com certeza. Porque falta profissional que domina essas ferramentas. Então, essa é a parte boa, né? Não, mas está super legal o seu trabalho. Está muito legal. Parabéns. Obrigada. Rebeca chegou, gente? Rebeca está aí? Rebeca? Mas todo mundo está na primeira página? Bruna Nayara. Está aí, Bruna? Estou aqui, professora. Então, vamos lá, Bruna. Vamos. A Rebeca que não...
Alguém sabe da Rebeca, se ela vai vir, se não? Alguém conhece, né? Você também, Bruna, é a Adriana? É. Professora, tá aparecendo minha tela aí? Tá, né? Tá. Então tá bom. É a Adriana. O slide ele tá bem assim em branco, porque eu ainda vou colocar umas coisinhas a mais lá nele. Porque... Ô, gente, mas o slide em branco, você vai ver a Adriana corrigindo. É porque eu tô mexendo no computador aqui, que não é meu, e eu tô com muita dificuldade de mexer nele. Não, sem... Mas a Adriana vai passar a régua em tudo. Ela mesmo. Então tá. Então eu vou falar sobre a biologia molecular do fotoenvelhecimento cutâneo. Ainda não sei se vai ser exatamente esse o título, mas provavelmente. Aí meu objetivo geral é uma revisão integrativa da literatura, né? Que vai abordar os processos biomoleculares que levam ao fotoenvelhecimento da pele. E os objetivos específicos são descrever como os mecanismos da radiação UV levam às alterações no genoma da célula, ilustrar quais são essas mutações, né, que são causadas na estrutura do DNA das células que são expostas à radiação solar, também sobre o efeito espectador, que é causado na célula vizinha às expostas. Às vezes tem células que são expostas à radiação e outras não, mas aquelas células que estão ali do lado também causam efeitos, alterações genéticas nela pelo efeito espectador. E também identificar os principais mecanismos de reparo, né, que são aplicados no DNA ali que sofreu a mutação. Com relação à metodologia, eu utilizei o site da BVS, o PubMed, Medline, Lilacs e Cielo. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando eu for citar, eu preciso de citar PubMed e Medline? É um só. Um só. Uhum. Então, tá. E outra coisa, quando você for montar seu slide, não precisa colocar para a busca do material, você só vai colocar assim, bases de dados utilizadas. E aí, esse resto você vai falar. Uhum. Aí eu vou colocar isso só na parte escrita mesmo. Isso. Então tá bom. Aí eu usei os DEX, né, na BVS e o Mesh no PubMed. E cadê eles? Tá na próxima, na verdade, que eu coloquei na parte de resultados. Não, ele tem que vir aí, na metodologia. Na metodologia. E se eu quiser repetir seu trabalho, como é que eu consigo repetir? Eu vou colocar depois, então. É porque eu coloquei uma parte lá que já relacionava mais ou menos com os resultados, mas eu vou colocar nessa parte também. Uhum. E aí, como critério de inclusão, eu utilizei artigos completos, originais, publicados entre 2015 e 2020, língua portuguesa e inglesa, e artigos de livre acesso. Os de exclusão foram artigos controlados, né, que são aqueles que são pagos, publicados antes de 2015, artigos que eram duplicados e que não tinham relação com o tema, né? E aí vem a parte do resultado que eu falei, os dados que eu usei. Só volta um pouquinho ali, peraí. Uhum. Aí eu vou passar, então, esses decks para a parte de metodologia, né? Isso. Nos resultados, você pode colocar uma tabela mostrando o número eu pensei em fazer tabela, de artigos. Muita dificuldade de fazer isso nesse computador. Assim que eu consertar o meu ali, eu vou montar em forma de tabela. Mas uma coisa que vocês têm que ficar atentos é isso que você está. Você está anotando os dados em algum lugar. Porque a tabela vocês fazem depois, não tem problema não. Igual aqui, não são só 11 artigos que eu vou utilizar ao longo do trabalho, eu vou utilizar mais. Só que eu já fui lançando os que eu usei para mim não perder depois, entendeu? Não, isso é ok. Isso é bom que você está guardando os dados, é o que eu falei. Isso. Aí o descritor que eu usei em português foi o fotoenvelhecimento da pele, e o que eu usei em inglês foi o skin photoaging, que é a mesma coisa, né? E eu observei que quando eu colocava um qualificador que era GE na frente, né, que a gente tem lá os qualificadores que eles mostram, apresentavam somente dados relacionados à genética, que era o que eu queria. E aí, com isso, e com os filtros de últimos 5 anos e textos completos, eu cheguei no número menor de artigos. Então, se eu não colocar o GE na frente, vai buscar artigos que não têm nenhuma relação com a genética, entendeu? Que era o que eu buscava.
isso é importante você colocar isso em algum lugar. Que você fez sempre o cruzamento dos descritores com a palavra genética. Eu coloquei ele em vermelho, ó. Isso, tá certo. Isso é importante, usar esse qualificador aí. Aí eu vou... Aí essa parte de descritor eu vou citar, então, na metodologia os resultados. Pode deixar desse jeito mesmo, mas em forma de tabela, então, né? É melhor, né? Porque olha só como é que fica difícil para entender. Fica mesmo. Eu vou E fazer tem muitas palavras repetidas, né? Filtro, filtro, filtro. Vou fazer um esquema. A tabela é mais fácil para visualizar. Isso. Aí, por enquanto, eu separei 11 artigos, mas ainda estou buscando, porque tem muitos artigos e tá bem misturado, para ser sincera. Às vezes tem muita coisa que eu não estou querendo buscar, que eu quero mais ali dos mecanismos biomoleculares mesmo. E às vezes eu encontro umas coisas que não tem nada a ver com o tema. Não, isso aí. Ainda mais um tema, né? Foto, envelhecimento. Muito artigo. Quando eu busquei a primeira vez, quando eu coloquei lá no Dex, estava sugerindo que eu colocasse envelhecimento da pele. Só que quando eu colocava envelhecimento da pele, vinha muitos artigos. Aí eu passei para fotoenvelhecimento, que era um sinônimo. Aí deu certo, porque de fato eu queria falar do fotoenvelhecimento. Que ótimo. Então tá bom. Estou entendendo que vocês estão começando a aprender a dominar lá a busca de artigos. Isso é bom. Né? Isso. Tá, Jóia, então. Bom, a Rebeca não chegou ainda não? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui se ela está aqui na lateral. Cadê? Ó. Ô, gente, eu falo sozinha, tá? Estou perguntando porque tem aí ainda alguns raçãs. Às vezes ela está como ração, mas não está, não. Então ficou faltando só a Rebeca mesmo, que não veio. Cláudia. Oi. Eu tô para que dia? Porque lá na lista estava para o dia 29. Quem que tá falando? Gabriel, Lucas e Beatriz. Não, eu chamei vocês. Vocês é que não tinham chegado ainda, é por isso. Porque a gente não tinha recebido um e-mail ainda, não. A gente então não, pode... quer dizer, a gente não... tá. Pode apresentar. Não, então mesmo, tá pro dia 29 mesmo, tá certo. Ok. Eu já ia passar uma revista aqui na minha lista de novo. Só uma dúvida enquanto ele vai colocando aí. A respeito do termo de separação, a gente para anexar em qual parte lá? Porque não tem uma parte específica. Pode anexar no próprio no lugar de carta de aceite. Mas aí eu acho. Mas dá para anexar mais de um arquivo lá? Dá. Eu deixei para anexar mais de um. Então tá bom. Beleza, obrigada. Então, agora é Beatriz e Gabriel. Pode começar? Pode. Então, o nosso trabalho vai ser sobre a queda da cobertura vacinal de sarampo no Brasil e suas implicações. Então, vocês já estão afirmando que teve uma queda. Sim. Né? Tá. Então, o nosso objetivo geral é pesquisar e determinar a relação entre a cobertura vacinal de sarampo e o número de casos da doença no Brasil entre os anos de 2000 a 2020. Descrever as coberturas vacinais, a homogeneidade da cobertura vacinal, casos de abandonos, índices sociodemográficos relativos ao sarampo no Brasil de 2010 a 2020. Aqui, a data, você não precisa colocar no objetivo, não. Ok. Isso é importante para a metodologia. Beleza. Tá? Então, vocês podem deixar aí... Deixa eu ver. Olha, peraí. Vocês querem duas coisas. Determinar a relação entre a cobertura e o número de casos. Vocês querem descrever as coberturas. Vacinal. Tá. O que é CV? O que significa o CV? Cobertura vacinal. Pois é, então, vocês vão ter que... Olha só, vocês repetiram 2 vezes a mesma coisa. Escrever a cobertura vacinal, homogeneidade de cobertura vacinal, causas de abandono. A Adriana já corrigiu? Não, né? Acho que sim.
Então, descrever a cobertura vacinal, a homogeneidade, porque vocês Ok. estão repetindo, né? Uhum. Nos objetivos específicos, né, levantar características sociodemográficas segundo a classificação dos casos de sarampo, como faixa etária, sexo, incidência, óbito por Isso é metodologia. Ah, O seu exemplo é metodologia. É a sua população. Ou o beleza. que você vai avaliar? Identificar os fatores que propiciam surtos epidêmicos do sarampo no Brasil, verificar o índice de cobertura vacinal contra o sarampo nas unidades federativas brasileiras nos últimos 10 anos. Identificar os fatores que interferem na busca da vacina pela população brasileira. Uhum. Pode? Pode, porque você está falando aí especificamente que você só vai abordar nos últimos 10 anos. Tá. Ok. Na metodologia, a gente colocou, trata-se de um estudo no campo sociodemográfico, de cobertura vacinal e de caráter descritivo com abordagem quantitativa. As informações serão extraídas mediante busca na base de dados DataSUS, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. Literatura latino-americana e do Caribe em Ciência e Saúde, o LILACS, Safety Electronic Library Online, CIEL, relatórios, notas informativas, sistemas de informações do Programa Nacional, que é o SE-PNI, e boletins epidemiológicos. Para tal Peraí, relação... vocês vão terminar isso quando? Quantos anos? A gente espera que logo. Olha o tanto de coisa que vocês estão pretendendo fazer. Deixa eu só entender. Vocês querem fazer um levantamento? Vocês vão buscar isso aonde? No DataSUS? Isso, a gente... as informações principais, porque em relação à Organização Pan-Americana, são mais as notas informativas, né? Que eles sempre lançam algumas notas pontuais em relação aos casos mundiais. Isso são os relatórios. Espera aí, é porque está tão misturado que eu não estou conseguindo nem raciocinar. Espera aí. Então, informações, buscas de base, DataSUS. Isso. E na OPAS. É isso. E a gente vai utilizar as informações para colocar nos gráficos, vai ser o DataSUS, como dito, e o Sistema de Informações do Programa Nacional e boletins epidemiológicos. Então, vocês podem tirar aí LILACS, Cielo. Por quê? Vocês estão fazendo um levantamento sociodemográfico, usando banco de dados secundário. Então, vocês não têm que fazer descritores. Vocês vão ter que coletar os dados e discutir os dados. E a discussão de dados naturalmente, você usa base de dados de artigos. É por isso que eu estou perguntando para vocês. A minha pergunta foi para isso, para saber de onde que vocês iam tirar essas informações. Não, é porque a gente colocou o LILACS e o Cielo porque a gente utilizou as duas para montar a nossa introdução. Ela já está feita. Isso não entra na metodologia, não. Ah, tá. E aí, gente, ressalto mais uma vez. Artigos usados para montar a introdução não entram na metodologia. O trabalho de vocês não é trabalho de revisão. Tá bom, entendi. Então, inclusive, quando vocês forem fazer a sua discussão, vocês podem usar qualquer tipo de artigo. Vocês não têm restrição, não. Porque vocês vão ter que discutir de acordo com o que existe na literatura. O que é igual e o que é diferente. Entenderam? Uhum. É por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Eu já sabia qual era a resposta. Mas eu fiz para entender o que vocês fizeram. Beleza. Tá? Okay. Então, pode cortar essa parte aí. Ok. Não tem menor problema vocês terem usado DataSUS, OPAS, Organização Mundial de Saúde, relatório e nota informativa. Não tem problema nenhum vocês usarem isso. Boletim epidemiológico, tudo está dentro, tá tudo ok. Perfeito. Beleza. Tá? E só
Para terminar, para a tabulação de dados e tabelas e gráficos será utilizado o programa Microsoft Office Excel Plataforma 86/2019. E eu fiz um fluxograma, como já, então, até no fluxograma a gente colocou descritores, então tá errado. Não Tá errado? precisa. Não precisa. Né? O que vocês precisam colocar na metodologia? Pega o objetivo de vocês. O que está lá? Exemplo. Okay. Olha lá. Vocês precisam descrever quais são os dados que vocês vão avaliar na metodologia. O que vocês vão avaliar dentro desses bancos de dados? Vocês entenderam minha pergunta? Eu estou de frente para o computador com banco de dados. O que eu vou olhar ali? Eu vou olhar a faixa etária. Eu vou olhar sexo. Eu vou olhar a incidência de quê? De casos. De casos de sarampo. Eu vou olhar óbitos por unidade federativas. Entendeu? É isso que vocês precisam cercar na metodologia. Saber tudo que vocês vão analisar. Isso vocês têm que colocar na metodologia. Então, o fluxograma não precisa de colocar, não. Que a gente fez para mostrar as bases de dados. Nada disso. Tá? Então, o trabalho de vocês, ele é um artigo original. Vocês vão fazer um levantamento de dados. Vocês vão compilar os dados e discutir esses dados para chegar a uma conclusão. Por que a população brasileira não foi vacinar contra o sarampo? Tranquilo. Ok. Tá? O trabalho de vocês é árduo. Principalmente que vocês estão pensando em unidades federativas. Ou seja, vocês estão pensando em Brasil. Né? Então, é um trabalho braçal, gente, de sentar na frente do computador, fazer a seleção dos dados, por isso que a metodologia tem que estar muito bem cercada, para vocês não ficarem na frente do computador fazendo, olhando para aquele monte de números sem saber o que vocês vão pegar. Deu para entender? Deu sim. É isso que vai nortear vocês. Então, é isso. Ok, claro. Obrigada, Tá, Cláudia. joia, nada. Gente, qualquer pessoa que for fazer coleta em base de dados secundários é parecido com o que eu falei com eles aqui, tá? É diferente, não é um artigo de revisão. Vocês vão precisar buscar nas bases de dados só para poder escrever a introdução, escrever a discussão de vocês. Vocês vão precisar. Né? Fazer algumas correlações aí, alguns gráficos, para poder pensar no porquê. Né? Então, deixa eu ver aqui se todo mundo foi. Toda vez eu esqueço aqui que a Bruna... Foi. Todo mundo que estava para hoje foi. Bom, então é isso. Então, gente, até daqui a 15 dias, né? Tá ok? Ok, professora. Boa noite. Tá vendo? A única forma de vocês fazerem é alguém ficar atrás de vocês exigindo. Se eu não tivesse aqui, vocês estavam fazendo? Não, todo mundo tranquilão. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Professora, né? Na próxima aula vão ser o restante de apresentação, né? Que tá faltando. Isso. Aham. E aí, depois a gente tem que te apresentar o quê? Aí vocês vão trazer para mim pelo menos uma ideia da introdução. Eu quero ver números. Aí eu quero ver resultado. Aí vai ser apresentação igual assim de hoje, porque são muitas pessoas, ou vai ser apresentação mesmo? Não tem jeito de apresentação mesmo. Se cada um gastar 40 minutos, porque é o que vocês gastam, que uma vez eu fiz isso, eu tinha uma turma que tinha 3 alunos. Falei, não, vocês 3 vão apresentar tudo. Ô, gente, eu saí de lá 2h30 depois.
É porque vocês não treinaram ainda. Muita coisa que vocês Mas a estão apresentação escrevendo. é 20 minutos, né, Cláudia? No máximo 20. Uhum. Mas sem treinar, ninguém sabe o tempo, não. Né? Então, Tá bom. sim. Mas eu quero ver, principalmente números. Números significa artigos lidos e discutidos. Ok. Tá? Beleza. Então, tá bom, gente. Boa Então, noite. tchauzinho. Obrigada, viu? Boa noite. Tchauzinho. Tchau.